A Prefeitura de Ribeirão Preto começou o ano prometendo aumentar o número de acolhimento de idosos em casas de longa permanência. O desafio, que ficou mais grave no ano passado, ainda é difícil de resolver, mas a cidade vai contar com o esforço de entidades que atuam nessa área. Depois do caso em que as autoridades precisaram interditar 3 asilos clandestinos e resgatar idosos em situação de maus tratos, a Prefeitura viu aumentar a fila de pessoas que precisam de uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. De emergência, a Casa do Vovô acolheu 18 novos moradores, mas a medida teve e terá ainda mais consequências. A gente teve que fazer uma mini reforma para poder atender esse idoso dignamente. Então, hoje nós acolhemos mais 18 pessoas idosas sem ter condições. A missão da instituição é atender a pessoa idosa vulnerável. Então, a diretoria se reuniu e entendeu que essas pessoas elas estavam numa situação crítica e da noite para o dia abrimos mais essas 18 vagas. A gente até teve uma equipe aí de voluntários que pintou paredes, que buscou recursos para poder atender essas 18 pessoas. A Casa do Vovô ela tem 52 anos. Há 52 anos não existiam essas legislações de dimensionamento de enfermagem, de dimensionamento de quartos, e hoje existe. A resposta da administração foi abrir 2 chamamentos públicos para selecionar entidades que vão receber 76 idosos. O investimento previsto para tanto será pouco mais de R$ 4.700.000 por ano. Com essa medida, a conta ainda não fecha. A fila de espera oficial do município é de 120 homens e mulheres da terceira idade. Mas para piorar a situação, esse número pode estar bem abaixo da realidade. A psicóloga Fabiola, que trabalha atendendo casa a casa, pode testemunhar que a demanda é maior do que o registrado. A pontinha da pontinha do iceberg. 120 são as pessoas que conseguiram chegar num centro de referência de assistência social, falar com o assistente social, ser avaliado e ser encaminhado para a Secretaria de Assistência para vir para cá. E aquele que nem chegou lá? A assistente social do bairro, ela não faz uma visita de porta em porta, batendo, oi, aqui tem um idoso, ele está precisando de ajuda? Se a matemática já não é favorável aos planos da Prefeitura, correndo atrás de um número que não resolve o problema, é preciso saber que a iniciativa de criar novas vagas para acolher idosos não vai sair do papel tão cedo. A Casa do Vovô, por exemplo, selecionada para receber 47 novos moradores, vai precisar de mais reforma e praticamente dobrar a quantidade de trabalhadores. Quando a gente fala em acolhimento de idosos, cada nova vaga criada traz uma série de responsabilidades. E aqui a gente vê alguns exemplos disso. Além de cuidados básicos com a saúde, os moradores recebem doses diárias de muita dignidade. Tem lazer, inclusão digital, cuidados particulares e o que mais for preciso. Mas tudo isso custa dinheiro. E esse é um desafio que não pode ser ignorado. Hoje, nós estamos gastando quase 10 milhões ao ano para poder manter esses profissionais. Para cada idoso grau 3, a gente demanda de, no mínimo, 5 ou 6 auxiliares de enfermagem para acolher esse idoso, porque ele vai precisar de um tratamento de 24 horas por dia e 7 dias na semana, então não pode parar. Então, isso vai aumentar também todo o nosso recursos humanos e também a nossa equipe mínima. E praticamente vai dobrar o número. Hoje, nós estamos com 125. Ribeirão Preto está envelhecendo. O IBGE estima que em 30 anos, 1/3 da população será idosa. Hoje, a terceira idade representa 14% de todos os moradores. As famílias e o poder público foram adiando esse assunto para o futuro. Mas pela dificuldade que o município enfrenta hoje em cuidar dos velhinhos, é possível dizer que o amanhã já chegou. Chegou esse dia, chegou de uma forma realmente com uma imensidão e uma importância muito relevante. A população idosa caiu no esquecimento de uma forma geral, não só no âmbito de políticas públicas, mas na própria sociedade. Então, se a gente começar a falar de todos os problemas hoje que a pessoa idosa lida no dia a dia, a gente começa com o transporte, a gente começa com a acessibilidade, a gente começa com as calçadas da nossa rua, a gente começa até com a educação, com o respeito das pessoas que às vezes não estão preparadas, até o acesso, né, à rede de saúde pública, que hoje é de formato digital também, você faz agendamentos por telefone, e muitos idosos às vezes não têm nem celular, se tem, não sabe baixar um aplicativo. Quem atua na defesa do idoso alerta para uma ampla reflexão. Jovens e adultos precisam se planejar melhor
enquanto a Prefeitura deve pensar o mais rápido possível em criar a própria estrutura que vai reforçar o trabalho que hoje fica por conta apenas das entidades do terceiro setor. Outras unidades, como uma instituição municipal, com certeza a gente precisa criar meios, estamos todos envelhecendo, né? Os meus cabelos brancos vão chegar para todo mundo e todos nós vamos precisar de algum apoio, de alguma coisa que nos dê uma retaguarda, né? Em qualquer classe, não é só pobre. O rico também vai precisar. Na verdade, acho que todo mundo tem que fazer uma autorreflexão de como se enxerga aí no futuro, né? E a realidade também é que a gente não pode só depender das políticas públicas. Eu acho que tem que começar dentro da nossa própria casa. A gente sempre tem que prever também se não der certo, né? Qual é o meu plano B? Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com o Diego Mariano, advogado. Diego, muito bem-vindo mais uma vez. Vamos começar então por essa reflexão no finalzinho da reportagem. O senhor que lida com o direito desse público, não é só a prefeitura, mas as famílias, as empresas, a sociedade toda que precisa sentar, planejar uma vida em que os idosos serão grande parte da população, né? Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. É isso mesmo, André. Infelizmente, a perspectiva de vida aumentou e as famílias não se planejaram para a velhice. E, consequentemente, o abandono é o que vem acontecendo. As famílias precisam entender que esse já é um problema que está na nossa porta e que precisamos pensar mais além, a não ser pensar apenas nas políticas públicas para cuidar desses idosos. O município vem tentando criar novas vagas, mas infelizmente ainda não é a solução do problema. A prefeitura está propondo, então, criar mais vagas nesses lares, né? Mas a lei pede ampliações, pede contratações de funcionários, mais estrutura, exigências que não podem ser ignoradas. Não podem ser ignoradas. Na realidade, a lei existe para justamente proteger esses idosos. A gente precisa entender que as vagas nessas instituições precisam ser seguidas de critérios de segurança para proteger eles de um risco de acidente, um risco questão de saúde, né? E hoje precisa ter profissionais altamente capacitados e também estrutura pensando no bem-estar, tanto para o lazer quanto para que essa pessoa de idade tenha dignidade. A gente discute esse assunto, Diego, do ponto de vista do município, né? Só que os governos federais, o governo federal, o governo estadual, os governos, né, precisam ser cobrados também nesse contexto todo. André, essa responsabilidade deve ser compartilhada. Precisamos entender que o município ele está apenas na ponta do problema. Precisamos compartilhar isso com o governo estadual, com o governo federal, para que eles enviem recursos, participem de projetos paralelos junto com o município para auxiliar que a gente consiga atender uma demanda maior. O número hoje de acolhimento é muito baixo perto do que hoje o município precisa. Então, o município precisa urgentemente buscar a ajuda do governo estadual e governo federal para que a gente consiga recursos para acelerar essas casas de acolhimento com uma estrutura para atender essa fila que é gigante. E essa subnotificação no número de idosos desamparados em Ribeirão Preto, o trabalho principal não deveria ser, então, a busca ativa para conhecer a verdadeira realidade, a verdadeira situação? Sim, enquanto a prefeitura não sabe aonde estão esses idosos, em que situação eles vivem, a prefeitura não vai conseguir fazer um trabalho que vai entregar um resultado de dignidade a essa população. A prefeitura precisa fazer um estudo em campo para buscar entender a realidade dessas famílias e o porquê que esses idosos estão nessa situação de vulnerabilidade. Enquanto ela não se planejar de forma adequada, infelizmente o abandono é o que nós vamos assistir. Doutor, quais os riscos aí eu estou dizendo risco para essas pessoas, o risco jurídico também de você manter idosos em uma casa que não atende às exigências, numa casa que esteja ali funcionando de maneira ilegal? Conforme o ano passado assistimos, infelizmente, vários casos como esse, né? De famílias que colocaram esses idosos em clínicas clandestinas e a família precisa entender que o primeiro de tudo é o risco à própria vida desse idoso, que deveria receber uma dignidade, receber um apoio da família no momento que ela mais precisa. E, em segundo plano, a família precisa entender que caso aconteça qualquer coisa com esse idoso, a família é responsável.
Não basta colocar em uma clínica e deixar achando que a parte deles está feita. O município falha, doutor, quando depende exclusivamente do terceiro setor, quando não planeja, não executa talvez estruturas próprias para acolher esses idosos? Repito, dependendo único e exclusivamente do terceiro setor? Sim, falha muito. O município precisa, o poder público precisa pensar em projetos onde ele não dependa, né, do terceiro setor, e sim que ele implemente políticas públicas para agregar, para somar na luta contra essa classe tão carente nesse momento. Advogado Diego Mariano, que agradeço pela presença aqui mais uma vez, doutor. Um grande abraço, boa semana, até a próxima oportunidade. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Muito obrigado, doutor. Até.